Está entrando aí? Sim. Eu acabei pedir desculpas para o pessoal aí. Tudo bem, professor. Que eu dei essa palestra no Congresso do Chile, né? Então, eu não tive tempo. Eu acabei passando tudo para o espanhol por conta desse encontro nacional aí do ensino primeiro encontro nacional virtual de enseñanza de la física, né? Do Chile. Então, eu estava tentando passar para português, mas não deu tempo, porque foi uma loucura aí. Mas acho que não tem problema para vocês entenderem, né? Não, professor, tranquilo. Bom, acho que a maioria das coisas que eu vou falar não depende porque eu estou falando em português, né? Então fica tranquilo para vocês. Eu não sei se vocês estão vendo a tela inteira aí, não? Sim. Ou as figuras aqui, elas cobrem a... Eu estou vendo a tela inteira. Estão vendo? Então tá. Bom, então, pessoal, eu vou falar meio rápido pelo tempo que nós temos, né, sobre o ensino, a pesquisa e a pós-graduação em ensino de física no Brasil, né? Eu sou aqui do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência, né, da Unesp, de Bauru, e meu e-mail está aí, se vocês precisarem de conversar sobre alguma coisa, né? E eu queria me desculpar de estar em espanhol, mas também agradecer a Virgínia e a possibilidade de estar com vocês aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades, né, de estar aí. Agora, na questão virtual, a gente não gasta dinheiro para se deslocar, né? Então, também depois eu vou convidar a Virgínia para fazer a mesma coisa na minha aula aqui, viu, Virgínia? Pode ser. Então, pessoal, o nosso programa aqui, né? Nós somos um grupo de investigação em ensino de ciências, né? Aqui na Faculdade de Ciências de Bauru, que eu estou aqui desde 94, né? E esse grupo eu estou com vários colegas de Fernando Bastos, a Fernanda Bozelli, a Sandra Gatti, a Beatriz Cortella, Rodolfo Lang, também, que está conosco agora já há um certo tempo, né? Então, nós temos colegas de física, química, biologia e astronomia. E o nosso grupo foi que iniciou a pós-graduação nossa, que já tem... Agora nós começamos em 97, né? Ela já está aí com 23 anos. Tem mais de 600 mestres e doutores já que concluíram e está aí trabalhando pelo Brasil e fora também. Nós temos doutores na Colômbia, no México, no Canadá. Agora um aluno nosso está na China também. Então tem uma produção bastante grande e desde o início também a gente começou a revista Ciência e Educação, né? Que é uma das primeiras revistas em ensino na área. Depois eu vou fazer um retrospecto da área e vocês vão ver. E também no nossa homepage tem a série Educação para a Ciência, que são livros, né, que são dos grupos de pesquisa, que nós já estamos agora indo para o 21º livro, que reúne capítulos de mestrados e doutorados dos grupos, né? Então, aqui está a revista Ciência e Educação, que vocês podem acessar no Cielo, né? E essa revista, agora, a partir deste ano, ela está em fluxo contínuo. Então, se vocês tiverem resultados de pesquisa tal para encaminhar, vocês podem acessar aí, mas também pode acessar para ver tudo que está sendo veiculado na revista. Vocês devem conhecer já, né? Talvez, né? O meu aluno da disciplina, ele fez um levantamento para conhecer as revistas e essa era uma delas. Ah, ótimo. Nós conhecemos bastante, professor Nardi, é ótima revista, né? Vamos tentar publicar aí, que não é fácil. Isso, não, mas vamos em frente. E também eu estou já há 3 anos na Comissão 14, eu sou
chair, né, que é, acho que presidente, né, coordenador da Comissão 14 da IUPAP, a União Internacional da Física Pura Aplicada. Eu mais o meu colega Dina Naido, da África do Sul, nós fazemos parte, e com mais 11 colegas de vários países do mundo, a gente faz parte de uma das 20 comissões da IUPAP, que é a Comissão 14 de Ensino de Física. A IUPAP está agora em cerca de 70 países, 68, no mundo todo. Ela reúne as associações ou sociedades de física do mundo todo. Então, a SBF me indicou um tempo atrás para participar da comissão, e eu fiquei 3 anos e depois eu fui eleito para presidir a comissão. Mas está acabando o meu mandato, era para acabar esse ano, mas por conta da pandemia nós vamos ficar mais um ano, né? E então a IUPAP faz eventos, né? A International Conference on Physics Education, né? A última nós fizemos junto com outras associações aí do mundo, né? E foi em Budapeste, né? Na Hungria. Então, esse é um dos eventos internacionais que promove. E no ano 2018, nós fizemos o ICPE, né? International Conference on Physics Education, junto com a Sociedade Sul-Africana de Física, e foi em Joanesburgo, na África, né? Então, tudo isso vocês podem verificar no site, né? E também nós temos uma newsletter, né? Que é um boletim que sai 2 vezes por ano, né? Esse aí é um dos últimos números, né? E eu estou pedindo muito para os programas de pós do mundo todo, mestrado, doutorado concluídos, para fazer um resumo para a gente colocar numa sessão de resenhas e de dissertações e teses, né? Então, se vocês tiverem aí alguma dissertação que está saindo, vocês me avisam que eu encaminho para lá, né? E também, em nível aqui da América, nós temos o Conselho Interamericano, eu faço parte do Conselho Interamericano, que reúne as Américas, né? E esse conselho faz também conferências o Conselho Interamericano faz conferências interamericanas de 3 em 3 anos, e a última foi em julho passado no Uruguai. Então, a professora Andréia Cabot, que é a atual presidente do conselho, ela fez o congresso em Montevidéu, né? E o próximo acho que vai ser na Costa Rica, se eu não me engano. Bom, então, é mais uma apresentação assim que eu fiz por conta de colocar essas questões aí para vocês que eu estou envolvido, né? Agora, eu vou começar agora falando das origens da investigação em ensino de ciências, particularmente destacando a física no Brasil, né? Quais são as características da pesquisa nessa área, né? E as principais linhas de investigação que tem hoje na área. E daí eu vou me deter um pouquinho a partir das linhas de pesquisas que foram propostas no último SNEF, que foi em Salvador, na Bahia, né? Ah, sim, Salvador. E eu queria também falar, se der tempo, né? Aí depende se a Virgínia me autorizar, por conta do tempo, falar em alguns, pelo menos 2 pontos de investigação, de desafios na pesquisa, que é a questão que a gente vem trabalhando no grupo, que é o gap que existe entre a produção da pesquisa na universidade e a sala de aula, né? Que eu acho que talvez o mestrado profissional está cumprindo bem isto, né? Mas em termos de passar todos esses resultados para a sociedade, as coisas ficam mais complicadas, e também o abandono, desertion, né, que fala em espanhol, mas
o abandono dos alunos dos cursos de física, né? A gente tem bastante a desistência dos alunos, né? E depois eu ia falar dos tempos sombrios que a gente está passando, né? Questões políticas, a pandemia, mas eu acho que eu já estou desatualizado, porque isso foi feito há 15 dias atrás, a preparação desse material, mas as coisas já se tornaram obsoletas, né? Nem ministro temos Pioraram. mais, né, professor? Já está fora. Bom, Pioraram. pessoal, sobre... Oi? Não, pioraram as coisas. Agora cada vez mais. Bom, sobre... Também está desatualizado, que eu estava falando do ministro, falando mal do ministro da Educação, mas não é mais o mesmo, né? E sobre as origens da pesquisa, pessoal, eu tenho me preocupado muito com as memórias da área, né? Enquanto coordenador do programa, que eu fui, depois, agora voltei a ser de novo por conta que o nosso coordenador assumiu um cargo na reitoria e eu acabei voltando à coordenação da nossa pós, né? Mas por conta disso, também por conta da revista, que também trabalha muito o ensino de ciências, não só de física, mas física, química, biologia, matemática e as áreas subjacentes, eu tenho me preocupado muito com estudar as origens da área. Até orientei um doutorado nesse sentido, né? E então eu trabalhei num projeto junto com a professora Zezinha da Unicamp, a professora Maria José, que esse projeto teve apoio do CNPq e também um pouquinho da Unesp aqui, da Fundação da Fundunesp, e também tive um pouco de verba da FAPESP. Mas esse projeto se chamou Formação da Área de Ensino de Ciências no Brasil, Memória dos Investigadores, né, dos pesquisadores, né? E a ideia do projeto foi compreender os discursos desses pesquisadores. Eram físicos, químicos e biólogos que foram solicitados para todos os pesquisadores da área, para eles me indicarem nomes de pessoas que eles acham que foram importantes no início da área, né? Então, eu acabei transformando esse estudo grande que eu fiz. Eu entrevistei cerca de quase 40 pesquisadores no Brasil, os mais antigos, né, que começaram a pesquisa em ensino de física, química, biologia e matemática. Isso acabou sendo uma tese de livre-docência aqui da universidade, né, que também está à disposição aí, se vocês quiserem ter acesso. Isso também gerou também uns artigos, né, que também estão por aí. Um deles está nessa Universidade Latino-Americana de Foz do Iguaçu, numa revista que chama IMEA. E então eles fizeram um dossiê sobre o ensino de ciências na América Latina e pediram para eu escrever um sobre esse trabalho, né? Agora, então eu queria destacar duas questões que esses pesquisadores, que são muitos deles estão já com 75, 80 anos, alguns estão nos deixando, né? Eu não vou citar os nomes deles, porque na pesquisa eu prometi sigilo, né? Mas vocês devem imaginar quem são os físicos, químicos, biólogos que começaram desde a década de 60, né? Essa odisseia aí que acaba fazendo com que hoje a gente tenha todos esses programas de pós, né, no país, inclusive o mestrado profissional, né? Então, eu fiz duas perguntas essenciais que eu quero colocar as respostas deles. Que fatores foram determinantes para se iniciar os estudos, as pesquisas na área, né? E também o que significa fazer, qual a diferença entre fazer pesquisa em ensino de física, de química, de biologia e tal, e fazer pesquisa em física. Então, olha, com relação aos fatores, né? Primeiro, eles dizem que na década de 60 surgiram projetos internacionais, né? No caso específico da física, tinha, por exemplo, o PSSC. Esses projetos surgiram nos Estados Unidos, outros na Inglaterra,
o Chemical Bond Approach, todas as áreas das ciências aí. Mas o que aconteceu é que esses projetos surgiram lá, foram traduzidos, né, particularmente na época da ditadura, né, que nos acordos do MEC-USAID, que a gente falava, que era, na realidade, é MEC e USAID, né? E esses pacotes vieram para o Brasil, mas eles não vingaram aqui, primeiro pela formação de nossos professores, né? E segundo pela cultura brasileira, né? Que os projetos foram dimensionados, né, para os Estados Unidos e acabaram vindo para cá. Então, isso fez com que começasse a elaboração de projetos nacionais, né? Então, surgem projetos tipo o FAI, o PEF, um monte de projetos por todo o país, né? As caixinhas do professor, na época do professor Rolando, aí no Rio Grande do Sul, no Recife, né? Então, esses projetos nacionais, o pessoal entende que foi um ponto de partida para começar a utilizar na escola e começar a analisar o impacto, e isso pode ter originado a pesquisa. Também, as políticas públicas, particularmente da CAPES e do CNPq na época, de encaminhamento de mestrandos para o exterior. Nós não tínhamos mestrado nem doutorado no Brasil, década de 60 tinha poucos, né? Então, muita gente, né, de ensino de física, química, biologia, acho que eu, o professor Marco Antônio Moreira, o Roque Moraes, o professor Zanetti, o Arden, muitos fizeram mestrado, doutorado no exterior e voltaram para o Brasil. Então, eles acabaram criando grupos de pesquisa aqui. Mas na década de 80, o projeto CAPES-PDCT-SPEC, no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, foi o primeiro projeto da área científica que teve um subprograma de ensino de ciências. Então foram alocadas verbas, até tinha o Simpósio Sul-Brasileiro de Ensino de Ciências, começaram aí no Sul. Depois eles rodaram por todo o sul do Brasil, até eu estava em Londrina na época, na UEL, e teve uma versão lá. Então, veja, o fato de ter tido dinheiro específico naquela coisa de dizer, olha, se não melhorar o ensino de ciências, não melhora a ciência no país, não melhora o país, né? Então, isso foi muito importante, né, para ter os primeiros grupos de pesquisa, e a gente acredita que eles se mantêm até hoje, né? Foi uma semente ali. E nós tivemos a criação dos primeiros mestrados em ensino de física, que foi aí na Federal do Rio Grande do Sul, né? O professor Marco Antônio Moreira teve importância na criação, né? Primeiro como uma linha de pesquisa dentro da pós em física e depois como um programa mesmo. E na USP, né? Na USP foi dentro do Instituto de Física da USP, né? Agora, muitos dos colegas que não conseguiram estar nesse clima e dentro dos institutos, por questão de preconceito ou por dificuldades ali, eles acabaram indo para as faculdades de educação do país. Então, você tem uma Ana Maria Pessoa de Carvalho, por exemplo, que desenvolveu todas as atividades dela dentro da educação, da Faculdade de Educação. E tem pesquisadores em ensino de física que estiveram nas PUCs, em várias faculdades de educação do país, né? Agora, também, os movimentos para a melhoria do ensino de física também eles foram importantes. O caso, por exemplo, a disciplina que existe aí nos currículos até hoje, que é a instrumentação para o ensino de física, ela surge de demandas de professores e de alunos que a estrutura era muito fechada, a licenciatura era quase que um bacharelado, né, na época. Ainda às vezes continua, mas você só tinha disciplinas pedagógicas no último ano, então começaram a ser ampliadas aí disciplinas. Também o papel das sociedades científicas, né? A Sociedade Brasileira de Física sempre teve
uma secretaria de ensino. E a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência também sempre discutiu muito a questão das licenciaturas curtas, licenciaturas plenas, né? A saída de docentes, que eu já falei. E aí, pessoal, também é uma marca, um fator importante para todo esse desenvolvimento que a gente tem da pesquisa e tudo aonde a gente chegou hoje, os eventos científicos, né? Então, o primeiro Simpósio Nacional de Ensino de Física surge em 70, e aí o simpósio começa a acontecer. Hoje nós estamos, acho que no 23º, que foi na Bahia, né? Eles acontecem de 2 em 2 anos, eu acho. Mas em 86, a comunidade já sentiu assim que tinha já uma base de pesquisa. Então foram criados os EPEFs. Eu me lembro que eu estava na SBPC de Curitiba em 1986. E lá um grupo criou o primeiro EPEF. Você tem também ações individuais, né? Tem pessoas que se destacaram muito e começaram a estudar como fazer livros didáticos, né? Então você tem uma Beatriz Alvarenga, né? Que ela não teve nem na educação e nem na física, ela não conseguiu fazer mestrado, doutorado, ou participar, orientar nesses cursos, e ela começou a escrever livros, a Beatriz Alvarenga, o Antônio Máximo, e tem muitos colegas nossos que tiveram essa participação, que eu classifiquei como individuais, mas sempre coletiva no momento que esses objetos de ensino, como as caixas do professor Rolando, do professor Dietrich Schill, as caixas de experimentos, todos, foram ações que atingiram muitas pessoas em diversos estados, né? Mas que partiram de pessoas, né? E o periódico, né? Como diz o Bourdieu, o sociólogo Bourdieu, ele diz que quando uma área começa a se formar, o que acontece? Acontecem eventos e surgem periódicos naquela área, né? Essa é como surge uma área, né? O Bourdieu, ele estuda muito a origem das religiões, a origem das artes, a origem de áreas, né? Bom, agora eu perguntei para esse pessoal também que características que tem a pesquisa em ensino de física, né? Ou ensino de física, química, biologia, matemática. Então, o que eles dizem é que o papel dos conhecimentos científicos é muito importante. Você tem que conhecer bem a física para fazer pesquisa em ensino de. Mas isso não basta, porque a pesquisa em ensino ela é inter ou multidisciplinar. Quer dizer, você precisa da educação, até de várias áreas dentro da educação, de sub-áreas, né? Sociologia da educação, psicologia da educação. Você precisa da história e filosofia